Olá, estamos aqui com a doutora Maria Fernanda Braga, odontologista. Vamos falar aqui sobre vários temas e navegar principalmente num tema super importante, que é a saúde bucal das crianças, né? Ela tem um foco muito importante nessa área, especificamente. Fez a sua formação tanto da odontopediatria como da odontologia na UFRJ. Tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer. Prazer estar aqui hoje, né? Prazer a gente conseguir trazer esse tema que é tão abrangente. E então, é muito legal estar aqui porque eu vou falar que a gente, semana passada, retrasada, né? A gente teve uma entrevista aqui com uma pessoa também falando de neuropediatria, né? E eu acho que o tema que envolve criança é um tema que encanta muita gente, principalmente por conta das dificuldades, ou então, às vezes, e eu falo que na odontologia, no atraso do tratamento, né? Então, eu me lembro que quando eu era criança, né, a gente ia no dentista, mas basicamente era ver cárie, obturação, limpeza, etc. Mas eu acho que isso expandiu muito, né, isso na odontologia, com a odontopediatria. Sem dúvidas. A odontologia hoje, ela oferece, né, uma gama muito diversificada, né, baseada em evidências, para que a gente tenha, na verdade, um equilíbrio todo voltado para crescimento da criança. Por quê? Antes, a visão era odontologia minimamente invasiva, porém curativa. É o que você acabou de falar. É a restauração, é o dentinho mole, a dor ali, o trauma. Só que, vamos lá em 1860, foi escrito um livro chamado Feche Sua Boca e Salve Sua Vida. Esse livro é muito interessante. Ele mostra um ponto que está relacionado diretamente a todo o equilíbrio fisiológico de um indivíduo ao longo da vida, que é o respirador bucal. Ou seja, quando a gente tem uma criança que é respiradora bucal, a gente tem uma série de questões já atreladas ao comprometimento de desenvolvimento ali. Isso impacta muita coisa e vai muito além da boca. É o que eu costumo dizer na clínica, né? Boca não é funil. Então, a odontopediatria ela deve chegar desde o pré-natal odontológico até a orientação. Quer ver uma coisa importante? Como dar papinha para o bebê. Boca não é funil. Então, né, muitas mães, por não terem essa orientação, né, acham que pega o alimento, coloca na colher, coloca lá dentro da boca, bebê engole, tá nutrido. E a gente sabe que não é bem assim, porque aí a gente não vai ter a saliva, não vai ter o processo de digestão, não vai ter o treinamento dessa musculatura super importante para todo o desenvolvimento orofacial desse indivíduo. A forma de amamentar. Hoje, então, em era de Instagram, o que mais tem é mãe amamentando de cabeça para baixo, mãe colocando o bebê na cama deitado. Isso é muito, muito negativo. Tá? E mais à frente a gente vai poder falar mais sobre isso, né? E explicar as razões. Isso que ela comentou agora é super importante, que são, eu gosto muito de conectar as coisas, são as correlações de doenças, de especialidades diferentes, profissões diferentes, que se juntam, né? Ela falou uma coisa que chama respirador bucal, né? Que uma área que eu que trabalho muito afim, que é a área de otorrinolaringologia, a gente vê muitas crianças com hipertrofia amidaliana e hipertrofia da adenoide. Aquela criança que respira assim, ó, com a boca, projeta a mandíbula, respira mais pela boca do que pelo nariz, né? E isso traz alguma dificuldade no desenvolvimento da criança, esqueleto facial? Fala um pouco pra gente isso aí. Pois é, veja bem, isso traz muita dificuldade. E outra coisa muito interessante, eu também trabalho muito, né, com essa especialidade médica na clínica, tanto num caminho em que eles encaminham o paciente para mim, para a gente conseguir fazer de fato esse diagnóstico voltado para a parte do respirador bucal, quanto eu avaliando e querendo também fechar diagnóstico. E aí, será que essa criança vai ter alguma hipertrofia? Isso que está levando à respiração bucal? Ou é a respiração bucal que está levando a uma hipertrofia? Pois isso também é muito comum. É que nem quando a gente pensa assim, é até um tema muito interessante ser conversado, né? Mas antigamente, por exemplo, se tirava muito a amígdala, a adenoide, né? Hoje já existem estudos que mostram que isso não é sempre que deve ter indicação. Por quê? Porque é reacional em muitos casos. E mais uma vez eu volto a dizer, o diagnóstico ele é essencial, né, para a gente conseguir um bom tratamento. Então, a gente come pelo nariz? Então, como é que se respira pela boca, certo? Pela boca a gente não filtra,
né, pela boca, o que que acontece? A gente, quando entra no ciclo respiratório bucal, a gente não vai ter filtragem do ar, o ar vai entrar contaminado, né, frio, sujo, seco, pela via errada. Dentre as questões respiratórias, né, nós também temos outras, como, por exemplo, automaticamente, alteração postural. Então, isso vai sobrecarregar o quê? Região de pescoço, porque a criança começa a abrir a boca. Não tem selamento labial, boca fechada. Inclusive, é interessante, é um alerta, papais, mamães, percebam seu filho dormindo. Isso é muito importante. A criança que dorme com a boca entreaberta já é um sinal muito robusto de que é um respirador bucal. Temos outros, como já acordar cansada. Por quê? Porque quando a gente respira pela boca, a gente está liberando calor. Calor é energia. Se você libera energia, você acorda cansado. Além disso, perde-se água. A gente vai ter 50% mais de vapor d'água sendo liberado ali. Então, desidrata. Então, são tantas as questões associadas, e isso sem contar as fases do sono, que ficam também alteradas, e aí vem a liberação de hormônio, que também vai ter uma defasagem aí, pensar em ciclo circadiano, tudo associado à questão do respirador bucal. Então, quando a gente, voltando para a parte respiratória, isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar esse paciente em cadeira clínica, né, com dispositivos intraorais, né, para isso existe todo um planejamento para a gente entender qual é a melhor técnica para se lançar mão, mas hoje a gente começa a partir de 3 aninhos de idade, e até é interessante também falar que não é precoce. Isso é um tratamento no tempo certo da necessidade para se evitar um problema futuro muito maior, né, que implica em qualidade de vida, em atenção. Estudos hoje apontam, inclusive, uma confusão de diagnóstico interessante para a neuropediatria com relação ao TDAH e o respirador bucal. Por quê? Porque a sintomatologia é muito parecida. Então, aquela criança que não para quieta, que se movimenta, que é agitada, né, que tem dificuldade, principalmente na parte de leitura, né, ao mesmo tempo é super inteligente. Mas ninguém entende o que está levando a isso. Então, essa função alterada, porque a gente vai ter de 30% a 40% menos de oxigenação também no cérebro. É fisiologia pura. É igual o pensamento do respirador bucal também. Mais gás carbônico, né? O respirador bucal ele vai hiperventilar mais, né? Respirando pela boca, e ele vai perder, né, mais gás carbônico. Gás carbônico é essencial para a gente ter a vasodilatação, efeito Bohr. Para quê? Para entregar oxigênio para o corpo. A gente consegue viver, né, mais de 20 dias sem comer, até os retiros aí de jejum. Mas quanto tempo a gente consegue ficar sem respirar? E respirando mal uma vida inteira, né? Então, a base é essa. E esse respirador bucal, né? Você falou que, digamos, com 3 anos você já consegue fazer várias intervenções para melhorar isso, né? Como seriam essas etapas dessas intervenções? Você falou que os dispositivos intraorais, né? A gente escuta muito dos famosos expansores, né? Você poderia falar um pouco para a gente o que são esses expansores? O que é que ele faz? Então, na realidade, até falar em expansor é algo muito reduzido para um tratamento mais complexo do que isso, né? Não seriam exatamente expansores, mas seriam aparelhos, dispositivos intraorais. Para quê? Para que a gente consiga, primeiro, corrigir a casa, uma oclusão. Por exemplo, uma criança que é respiradora bucal, muito por conta, né, da mordida aberta. Gente, mordida aberta, vamos lá. A grosso modo, pensa, vai comer o cachorro quente? Mordeu o pãozinho? Ficou a salsichinha. É isso, só para vocês entenderem o que é esse tipo de mordida, né? É quando a oclusão de quem usou muito tempo, por exemplo, a chupeta, de quem usou dedo, né? Fica com essa parte da frente alterada, né? Então você ali o tempo inteiro ar entrando contaminado, errado. Se a gente corrige essa parte óssea, a gente está corrigindo a casa. Porém, hoje, o que a odontologia foca? Em estabilidade de tratamento. Porque a gente sabe que de nada adianta corrigir a casa, mas se o encanamento não vai bem, não funciona, ou seja, o que seria encanamento nessa situação? A parte muscular. Então, hoje existe um programa de tratamento clínico, o qual muitas vezes também a gente está associando a outras especialidades, né? Tem a fonoaudiologia, tem o osteopata, né?
Para quê? Para a gente conseguir assumir essa criança e, de fato, corrigir a fisiologia. Ou seja, reaprender a respirar, a engolir, a deglutir, né? Colocar as forças corretas, pura física isso, colocar as forças corretas na musculatura que é da mastigação. Por exemplo, a criança que usa chupeta, ela vai recrutar músculos que não são músculos da futura mastigação. E isso já vai implicar em um crescimento errado da face. E vai rebaixar a língua. Língua rebaixada impacta até, por exemplo, na vida adulta, para você conseguir fazer um treino bacana na academia. Porque você tem que colocar a língua no palato, no céu da boca. É assim que ela deve ficar para a gente ter uma estabilização do core. Para a gente ter um apoio plantar, né? Impacta até na pisada, na ponta do pé. Então, é o que eu falo, assim, muitas vezes a gente hoje faz um diagnóstico na cadeira do dentista de algo que os pais nunca imaginariam que seria, né? Porque a gente volta naquele pensamento da odontologia que não é do século XXI, né? Que é a odontologia, né? Da dor, a odontologia do medo. E isso, gente... O barulhinho da broca, todo mundo assustado, né? Do barulhinho da broca. Mas aí, poxa, aí tem que ler meu livro, né? As Aventuras de Dentix, que fala que o barulhinho da broca é a moto do Dentix. Mas assim, então hoje tudo mudou muito. Eu sou aquela dentista que gosta muito realmente de um atendimento Nutella com as minhas crianças, sabe? Eu acho que é isso. É essa a minha função, é fazer o sério ter cara de brincadeira. Eu sou apaixonada por esse ofício, né? Então, acho que quando você tem odontopediatria, você tem a família junto. E junto a isso, você também é um profissional transformador dentro desse quebra-cabeça chamado saúde. Sem guerra de egos, sem, é aqui, é ali. Gente, vamos trabalhar juntos. É tão linda a saúde. Então, quando você consegue, através de uma terapia multidisciplinar, conseguir mudar todo um histórico ali que iria para um paciente que hoje chega para mim e a mãe fala, doutora, ele tem muita alergia respiratória, já tratou com tanto medicamento, já entrou com a vacina, nada resolve. Nesse momento a gente fala, falta uma melhor maneira de respirar, né? Outra forma de diagnóstico aí para a gente entender que a fisiologia precisa ser alterada. Nem tudo dá para a gente resolver cortando a ponta do iceberg. Então, assim, desde 2016, eu trabalho essa linha, né, dessa reprogramação neuromuscular clínica com o paciente, e sou muito feliz com isso. Os resultados são muito interessantes. O crescimento, a melhora de rendimento escolar e o melhor, não ir chorando para o dentista, né? Perguntar para a mãe, né, quando é que volta. Mas e um tema que você tocou muito importante nessa reprogramação neuromuscular, né? Sim, sim. Como é feito isso, essa reprogramação neuromuscular? A gente vê muito isso em, digamos, patologias mesmo, pacientes que têm alguma flacidez, algum distúrbio neurológico, né? A gente tenta melhorar isso. E no indivíduo que é são, mas a gente quer melhorar ele, né? Melhorar. Vamos pensar assim, que no indivíduo que a priori não tem uma patologia evidente. Como é que faz essa reprogramação? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Para entender se está indicado ou não esse tipo de trabalho com uma criança, eu adoro ir buscar lá na sala de espera, já para ver como é que tá a pisada, né? Já para ver como é que tá a postura, já para ver como é que anda, já para ver se tem olheira. Isso é importante, porque isso me diz muita coisa. E a partir daí, né, quando a gente faz um planejamento, que é o que eu brinco, primeiro a gente está vendo por fora, agora vamos por dentro. Então, tem lá os nossos traçados dentro da ortodontia, né, que eu também tenho a especialidade. Então, a gente trabalha isso do ponto de vista de mudança óssea com aparelho, mas também com exercícios. Um deles, por exemplo, colocar a respiração no lugar certo. A respiração, ela tem que ser diafragma. A maioria das crianças chegam para mim hoje respirando errado, respirando fundo. Como respirar fundo? Eu brinco, você vai levantar voo, hein? E aí a gente começa a traçar uma linha de trabalho para quê? Para mudar isso, mudar esse padrão. Então, vamos passar essa respiração para onde deve, que é para a barriga.
diafragma, para ter entrega de oxigênio, para ter ação pulmonar de fato como deve. E assim também a gente ajuda lá o pediatra. A luta do pediatra, né? A luta do fono também, porque se respira bem, fala melhor. Tudo está interligado, né? Questão de postura de língua. Hoje, quando a gente faz esses trabalhos em conjunto com a fono, a gente tem muito essa percepção, né, da importância, né, do tônus muscular ali. É entender que a língua não tem que ficar parada na boca. Hoje a gente pega muita criança, por exemplo, que tem que fazer cirurgia de freio. A cirurgia de freio ela é essencial para a gente não ter um respirador bucal. Porque quando a gente tem um freio encurtado de língua e também o freio labial, automaticamente já tem toda a estrutura de um respirador. Não consegue selamento labial, não consegue colocar a língua posicionada no palato. Quer saber se a língua está no lugar certo? Fala N. O N, quando você faz o N, é ali que ela tem que estar batendo sempre. E aí esse trabalho que a gente faz é tornar isso orgânico. Orgânico tá na escola? Tá certo essa língua. E por aí vai, né? Então é ensinar a deglutir, né? Mastigar é importante. Eu costumo dizer, o elemento mais importante da boca não é o dente, é a saliva. É a partir da saliva que a gente vai começar todo o processo de transformar o alimento em um outro medicamento. Que aí sim a gente vai ter a quebra ali do alimento para ser aproveitado para o organismo. O respirador bucal, né, ele vai engolir o quê? Muito ar. Ele mastiga o ar, come o ar. Então, isso aí vai levar também a uma alteração na flora bacteriana. Então, é tanta questão interligada, são tantos os pontos da associação da odontologia, né, com todo o resto do corpo. Atualmente mesmo, muito tem se falado sobre um estudo que saiu, sobre a Porphyromonas gengivalis. O que é isso? É a bactéria gram-negativa, muito presente em doenças periodontais crônicas, né? E a associação com Alzheimer. É mesmo? Sim. Essa bactéria ela tem sido encontrada, nesse estudo ela ficou bem direcionado isso, que ela era encontrada em pacientes que morreram com a doença. E aí foi-se feito um estudo em laboratório com, ratinhos, né? Eu, como defensora da causa animal, acho que vale até abrir aqui aspas, né, para isso. Como os animais eles fazem a nossa humanidade evoluir, né, através do sofrimento deles, né? Enfim. Mas induziram essas bactérias nesses ratinhos e aí, né, quando eles morreram, viu-se de fato que essas bactérias colonizaram o cérebro deles e ali eles já tinham tido alteração motora, porque ela é responsável pela produção de beta-amiloide, que é a proteína muito associada também à demência, ao Alzheimer. Então, hoje a gente já tem essa convergência de estudo apontando para essa questão. É algo que tem se falado bastante, né? Obviamente, mais estudos são necessários para a gente ter uma robustez maior sobre isso, mas que já deixa muita coisa clara, né? Muitas associações. Então, é o que eu digo, assim, a saúde começa pela boca e se reflete no corpo inteiro. E isso é uma coisa super interessante porque ela falou sobre mastigação e sono, né? A gente sabe que sono, pessoas que dormem mal, respiram mal durante o sono, liberam muito cortisol, aumenta a sua fome. 2, quem também come de uma forma errada, mastiga errado, engole o alimento, às vezes sem triturar e mastigar, a sua capacidade também de se saciar é bem menor, né? Então, a gente vê pessoas que não tratam isso, né, além de ser um respirador bucal, além de ter a apneia do sono, ainda ganham uma terceira doença, ganham obesidade, né? Muito comum essa junção dessas coisas, né? E detalhe, ganham obesidade, perdem dentes, por quê? Porque vão querer consumir o quê? O açúcar. E a industrialização que chegou com tudo, né? Para açucarar nossas vidas em excesso. E aí isso daí faz com que a gente consiga ter já um depósito de energia, mastigando muito menos, né? Macio, né? Não é à toa que a indústria lucra muito para criança, né? Com bala macia, bala colorida, né? Excesso de açúcar, corante, que hoje a gente também tem associação do corante com demência. Então, assim, são tantas as questões que eu acho que hoje a gente está tendo esse espaço de troca que é muito rico, para trazer esse olhar de que vale questionar. Vamos olhar um pouco além, vamos entender um pouco mais.
É exatamente isso. Muitas pessoas olham para o sono como algo, dormir bem. Mas você sabe dormir bem? Né? A higiene do sono, as telas. Outro ponto muito importante, hoje a gente tem, né, casos aumentados de crianças com bruxismo, com ranger. Isso está diretamente ligado à luz azul, às telas. As telas, mais de 2 vezes ao dia, por exemplo, já se tornam um fator de risco para o bruxismo, além da respiração bucal. Porque a respiração bucal, como resseca a mucosa, a criança ela vai criar um mecanismo que ela não vai pensar, mas ela vai fazer porque o corpo pede, o corpo fala, de estimular a salivação. E esse mecanismo é fazendo um apertamento. Então, isso é muito importante também quando a gente vai traçar um diagnóstico diferencial. Mas, de modo geral, as telas, essa vida hoje que a gente tem excessivamente entre paredes, e não nas ruas, a falta de atividade física, Então, tudo isso está muito associado, e mais essa alimentação, que é uma alimentação extremamente sedutora, mas nociva. Fernanda, eu tenho certeza que foi o respirador bucal, tá? Eu tenho certeza, quase, que eu fui. E eu me lembro na minha época de infância, né? Tinha um negocinho, ele respira pela boca, bota ele na natação que vai melhorar. Isso é verdade? Esporte aquático melhora a respiração ou isso é coisa de mãe? Olha, vamos lá. Professores de natação, hein? Vem com a gente. O que acontece? Esporte é vida, esporte é tudo. Eu fui uma criança também que a mãe colocou para fazer tudo e mais um pouco. Era tênis, era balé, era jazz, era natação. Fiz muito tempo de natação. Então, assim, a natação ela é muito importante. Inclusive, nesses meus pacientes em tratamento, a gente adora quando diz, tá fazendo natação, ótimo. Poxa, vai induzir você a respirar, vai movimentar o seu organismo, além de tudo, faz bem para a mente. Então, é tudo de bom. No entanto, aquele padrão de vou nadar, vou lá no crawl, 4 braçadas, viro para o lado, o que você faz? Respira. Abre a boca, já gera uma hiperventilação. Então, hoje, assim, até isso, na clínica, o que a gente recomenda muito? A gente conversa muito, e isso eu converso, inclusive, com a minha personal na academia. O que acontece? O ideal é a gente conseguir dar mais braçadas com o rosto dentro da água, o máximo de braçadas possível, e aí sim, quando tiver que levantar a cabeça, não vai usar a boca. É nariz e ponto. É difícil? Sim. No início, mais ainda, porque a boca ela acaba sendo um acessório a mais, para a gente ter essa respiração. Só que o que a gente vê é que a curto e médio prazo, isso aí vai levar a efeitos nocivos. É bem como ir para academia, é bem como quando você vai fazer um treino de HIIT, por exemplo, você acaba, em algum momento, abrindo a boca, porque você já está no seu máximo. Mas o ideal é você esperar chegar nesse máximo e não já no mínimo abrir, entende? Por conta de todas essas questões, da respiração, do gás carbônico, que o gás carbônico, ele precisa, e quando a gente faz essa respiração bucal, a gente vai estar perdendo em excesso. E ele não é vilão, ele não é nocivo, conforme as pessoas tendem a acreditar. Ele tem, como tudo, a função dele. E uma das funções importantíssimas dele é, de fato, fazer a vasodilatação. E a vasodilatação, ela faz com que a gente consiga nutrir o nosso corpo de oxigênio. Então, quanto mais a gente controlar e mais fizer a respiração via nasal pausada, porque também nada adianta isso também. Eu bato ventilar no nariz? Muito, na clínica é muito comum, Vou começar a trabalhar com as crianças, já começa. Calma, vamos devagar, não é assim, não é assim. Parece fácil, mas não é tanto quanto você imagina. Então, tudo tem que ter um timing ali. Até uma comparação muito interessante. Na natureza, eu costumo dizer que a natureza nos ensina, muito. Então, um dos pontos que eu acho muito bacana é quando a gente faz a correlação, dos animais. Você pega o coelhinho, o coelhinho, ele vai fazer em torno de 60 ciclos respiratórios por minuto. E vive quanto tempo? 3, 4 anos. Vamos para a tartaruga. Quantos ciclos respiratórios a tartaruga faz?
Em torno de 60 por minuto. E vive quanto? 100 anos. Isso não é coincidência, isso não é só uma questão de espécie. Isso mostra muita coisa pra gente. É fisiologia pura. E assim o ser humano tem a capacidade de racionalizar, entender e buscar, né, baseado nessas observações também da natureza, que obviamente se aplicam a nós. E eu vi que você fez um projeto de saúde bucal infantil, né? Que projeto é esse? Fala pra gente um pouco desse projeto. O que foi isso? Gente, isso aí é um negócio que é minha paixão. Então, eu sou uma dentista, né, bem fora da caixa, né, digamos assim. Eu tô vendo aqui. Você tá vendo aí? Então, o que acontece? Eu sou filha de cirurgião dentista também, apaixonada pela profissão. Eu fui criada desde criancinha em congressos. Meu Deus do céu, como eu tenho história dentro da odontologia. Então, assim, já foi a minha casa de vida. Minha mãe, que é minha grande referência, né? Beijo, mãe, te amo. Então, e tá lá na clínica, atuante, implantodontista, tá lá, me orgulho muito dela. E aí, assim, dentro, né, dessa linha, quando eu migrei para odontopediatria, que já era minha paixão na FRJ, eu combinava lá com meus amigos de faculdade, ó, faz o seguinte, atende esse meu paciente aqui de endo é para fazer canal. Eu atendo 3 mini monstrinhos aí que você não quer e vou amar. Troca comigo? Troca. Então era assim, sabe? Realmente a pediatria foi algo que sempre me puxou muito. E eu sempre também percebi essa questão, né, de querer tornar a odontologia, né, um vilão. Sendo que a gente só fornece saúde, gente. Tempo de tiradentes já passou, foi importante na época, mas já foi faz tempo, né? A odontologia é uma das áreas da saúde que mais evoluiu. Nossa, me orgulho muito de falar isso, né? Em todas as esferas, né? Então, assim, quando você entende isso, você precisa também trazer isso para as pessoas. E assim eu fiz, eu também adoro desenhar. E aí eu criei um personagem, o Dentix. O Dentix se tornou um livro. Lá em 2019 eu escrevi esse livro. Só que esse livro, assim, teve uma aceitação muito grande, né? Uma venda bacana. E aí ele acabou se tornando um projeto. Eu estudei em faculdade pública e eu sempre pensei isso. Eu acho que, assim, né, obviamente, eu tenho clínica, né, sou do privado, né, mas eu acho, né, que até mesmo no meu período de experiência na bucomaxila lá do Hospital Getúlio Vargas, né, que eu acho que é uma função nossa como profissional de saúde também conseguir levar alguma coisa para quem não teria acesso. É o que a gente devolve, né, para a sociedade, né? É o que a gente devolve para a sociedade, né? Claro que de modo objetivo não dá para, né, chegar o tratamento, né, exige uma série de questões. Não é assim que funciona. Mas informação é poder de transformação, né? Então assim eu fiz. Então o que estava ao meu alcance para fazer eu fiz, que foi o quê? Desenvolver gibis. E aí, em conjunto com o projeto Favelivro, a gente desenvolveu os gibis do personagem Dentix para doação para as comunidades cariocas, né, para as bibliotecas comunitárias desse projeto, que estão em mais de 30 comunidades cariocas, trazendo histórias do personagem, né, mas sempre voltando para ações básicas a serem implementadas no dia a dia para melhorar a rotina. E aí esse projeto virou projeto de saúde, aí o personagem já ganhou desenho animado, e aí a gente já fez ação até na Sapucaí. Eu brinco que eu já levei um dente gigante pro sambódromo, gente. Isso é muita, né? Assim, eu fico muito feliz com isso. A gente conseguiu lotar, né? 4 anos consecutivos, camarotes da Sapucaí no dia destinado para as crianças, filhas do samba, né, com atividades lúdicas, educativas, de incentivo à saúde bucal, que impacta a saúde geral. Então, por aí nós fomos, né? E aí é isso. Aí o Dentix, ele veio, né, como um personagem que é um instrumento de comunicação meu com as crianças, né? E também com as famílias, né? Então, é interessante você falar disso, não você conseguir ver uma odontologia macro, né? Ver o maior, né? Como é a saúde bucal no Brasil? As pessoas cuidam dos dentes ou não? Eu vou te falar que eu tô ficando velho, né? Tô com mania de falar isso. Eu sou de uma época, que eu acho que eu tô velho mesmo. Que eu me lembro, olha a história que eu vou te contar. Eu me lembro no interior da Paraíba, que eu sou paraibano, das pessoas levarem nas feiras prótese, chapa. E tem aquela bancada assim na feira,
e a pessoa ia testando de um em uma para ver qual é que cabia na boca, né? E comprava aquela que cabia na boca, né? Então, digamos, a memória que eu tenho da saúde bucal do brasileiro é ruim. Mudou? Como é que tá essa saúde bucal? Olha, a saúde bucal, infelizmente, ela com certeza melhor do que nessa época está sim, por conta das políticas públicas, né, de saúde que são implementadas pelo nosso Conselho de Odontologia, o de Pediatria também, que é muito atuante. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, esse pensamento de vou procurar ali com a dentadura que se aplica mais a mim, é algo que é muito combatido. Mas ainda existe, sim, muita questão associada a problemas bucais. Por quê? Simplesmente porque as pessoas, né, continuam com uma alimentação nociva, né, baseada em carboidrato, amido, sacarose. Isso daí impacta a saúde geral. É o que eu falo hoje com os pacientes, né? Hoje a odontologia é minimamente invasiva. O que isso quer dizer? Eu trato meus pacientes para eles não ter cárie. Eu vendo saúde. Eu não quero, eu brinco com meus pacientes, se você tiver cárie, eu não sou mais sua dentista, hein? Porque se você vem aqui, eu cuido de você, é pra gente ter saúde, é restabelecer função e saúde, não é pra perder dente. Dente não foi feito pra ser perdido. Cada dente é um órgão. Dente é órgão, as pessoas precisam entender isso. Inclusive, eu fui uma das pioneiras em trazer, né, a questão das células-tronco extraídas de dente de leite para o Rio de Janeiro. Que já é difundida a nível mundial, né, em conjunto com o laboratório R-Crio, né, que é um laboratório muito, muito sério lá em São Paulo, que foi pioneiro em trazer essa visão, né, para o Brasil das células-tronco mesenquimais, que são células-tronco extraídas do dente de leite das crianças para depois se tornar tecidos e órgãos do nosso corpo, né? Porque o dente de leite, ele tem essas células que são capazes de fazer um amplo, né, arsenal de diferenciações. Então, por exemplo, hoje já tem tratamentos com célula-tronco para restituir o lábio leporino, e fica muito bonita. A cirurgia de queloplastia fica muito bonita usando células-tronco. Já tem também para entender qual tipo de medicação é ideal para aquela patologia específica do paciente a partir da célula-tronco dele, extraída lá do dentinho de leite. Então, isso é interessante, falar para que as pessoas entendam que não é tirou o dente, é só mais um dente. Bem como o problema também no dente de leite é um passaporte de doença para o dente permanente. Então, dente de leite, teve cárie no dente de leite, vai ter o dente permanente, né? Ainda bem, né? Porque era de leite, não é assim que funciona. O dente de leite ele é importantíssimo para fazer todo o processo também já de espera da dentição permanente. Então, uma boca contaminada já com bactéria, né, que levou àquela questão ali de doença, é igual pensar numa maternidade, já é uma maternidade doente, né, para receber o que vem ali depois. Então, hoje, né, a odontologia ela trabalha muito isso. Assim como imaginar as lesões de mancha branca ativa. Antigamente, você via uma criança, a criança come muito açúcar, a criança é respiradora bucal, mas ainda nem se falava sobre isso. Até hoje fala-se pouco sobre isso, mas se associava somente ao doce. E aí fala, nunca mais vou comer. Nunca mais vou comer? Não existe difícil, isso, né? Exatamente. Então, se tinha muita associação com doenças. Então, hoje a gente foca, né, já na prevenção desde o processo da manchinha branca, porque a mancha branca é o primeiro ponto da cárie e os pais não sabem. Então, lesão de mancha branca ativa é o primeiro passo, mas que pode ser revertido. Então, muitas vezes, vou deixar levar quando tiver o problema, não teve problema nenhum. Na verdade, se levasse antes, a gente já teria visto, esse canal aqui que vai ter que fazer, essa cárie que já está formada aqui, que vai ter que mexer, que vai ter que anestesiar o paciente. Talvez se estivesse vindo aqui há 6 meses atrás, a gente pudesse ter revertido para não ter se tornado. Olha que bacana. Então, isso é importante dizer, trazer, mostrar. A odontologia, a odontopediatria é saúde, é prevenção, Então, assim como a gente tem que fazer consultas de recorrência no pediatra, o odontopediatra também
ele tem que estar dentro dessa preocupação. Para que depois a gente não tenha só o lamento. E chega na sua mãe, né? Pra fazer o implante. Aí vai chegar na minha mãe. Só que Vai chegar chega na no sua... implante, exatamente. Apesar de que os pacientes da minha mãe, ela também veio da odontopediatria. Então, esses pacientes da minha mãe, eles já têm essa noção, né? E, Fernanda, tem algum açúcar bom? As crianças, assim, é difícil esse mundo de tanta guloseima, né? É muita... Eu sempre falo assim, é muita quantidade de tipo de bala, de açúcar, de tudo, né? Antigamente tinha muito menos, né? Hoje em dia tem uns 50. Você vai numa festa de aniversário, eu só me lembrava de um tipo de brigadeiro. Hoje você vai na festa de aniversário, tem uns 50 tipos diferentes, não é isso? Exatamente. Existe algum açúcar? Esse aí você pode comer de vez em quando. É difícil É o que falar, eu né? costumo dizer, sabe? Eu acho que existe, sim, o consumo inteligente do açúcar. Eu acho que assim, eu sempre falo isso quando vou em entrevista, a vida é finita, gente. A gente também tem que ser feliz, né? O docinho também foi, eu gosto também de um docinho. Só que por que não a gente educar desde cedo o paladar? Lá na clínica eu faço o quiz dos sabores com os pacientes, pra gente destravar o paladar. Poxa, por que a criança tem que gostar do chocolate cheio de açúcar se ela pode mudar o paladar dela e passar a conhecer melhor aquele chocolate 50%, 70%? Chocolate não é vilão. Vilão é o que a gente mistura nele para tornar ele extremamente palatável, doce, né? Então eu gosto muito de associar, por exemplo, o óleo de coco. Óleo de coco é muito bacana e tem uma aceitação também boa, né, para as crianças. Agora, é claro que aquele consumo consciente, por que não? Um pedacinho de chocolate depois do almoço, que seria o ideal por conta já do aumento da salivação, pode. O que não é interessante é aquela criança ficar ali já armazenado um monte de bala, aquela bala lá que a gente sabe qual é, né? Então, armazena um montão de bala ali e toda hora vai comendo e toda hora vai comendo. Por quê? Porque isso aí vai desequilibrar o pH bucal. O pH bucal ele vai ficando bem ácido, 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 que é um meio maravilhoso Para a bactéria crescer. para a família bactéria criar moradia, família, e aí vai. E aí os problemas chegam, né? E isso é difícil, né? É mais... eu falo que essa mudança do tirar o açúcar, né? Eu sou apaixonado por café. E eu aprendi a tomar café sem açúcar. Hoje em dia, se me botar um café com adoçante, para mim, eu não consigo mais beber. Eu tomo café puro, puro, puro. E então, o que ela falou é super importante. O treinamento do paladar, né? É você se acostumar com aquele paladar e teu cérebro entende que aquilo é bom. E Com outra o tempo coisa, vai tá? mudando. Isso também é interessante dizer. Nós já temos uma predisposição a amar o açúcar, desde a barriga da mãe. Aquela mãe que come muito açúcar na gravidez, o bebê ele tem um aumento de 5 a 6 vezes na deglutição, na barriga da mãe, o feto. Isso é muito interessante. Se a mãe tiver um alimento assim menos adoçado, né, mais voltado para o amargo, para o salgado, a criança vai deglutir menos. Então, isso já mostra, assim, nós temos uma predisposição ao doce, não adianta, a gente gosta. Então, por que não escolher opções mais inteligentes para isso? Não inflamatórias para isso. Existem. A questão do café é um ponto também. Eu também adoro café. Inclusive, ó, a dica do café, viu? Para não manchar muito o dente, tomou café, bebe água logo em seguida. Isso é bem interessante para não manchar o esmalte. Demora mais a escurecer o dente. Outro ponto. Quem quer sair do açúcar no café, começa com chocolate 70%, um pedacinho. Café, chocolate 70%, mordidinha. Olha que bacana, você vai estar sentindo realmente o sabor do café. E o chocolate vai ficar super doce. É isso. E não do açúcar-café. Mas do café, café. Açúcar é açúcar. Tem gente que toma açúcar de café, né? Bota 3 colheres de açúcar no café. Então, isso não é café. Então, vamos lá. Vamos doutrinar esse paladar. Ou então, não, quer tirar um pouco da acidez do café? Óleo de coco no café. Também é interessante. Para ir acostumando o paladar, né? Claro que nesse momento a gente já está falando de adulto, né? Café para criança não tem essa recomendação. Mas, e aí vai, né? Eu acho que basta querer. A mudança está aí. As informações estão aí como nunca tiveram, isso também é importantíssimo dizer, apesar de muita fake news, né? As informações estão aí. É acessível para todo mundo, né? Isso é verdade. Estão bem mais democratizadas. Mas a gente está chegando aqui no final e eu recebi agora uma dica, né, da produção, né?
que parece que ela tem um projeto novo que até eu não sei se eu poderia falar aqui agora, né? Mas que a produção me entregou. E eu queria que você falasse um pouquinho disso daqui que eu cheguei agora aqui. Ai, meu. Gente, mas gente, que produção é essa? Estou até impactada, meu Deus! É uma espuma bucal. Olha, a Fala. espuma do Dentix. Então, olha, muito Isso é um bacana. bebê que tá nascendo. Isso é um bebê que tá nascendo e como qualquer mãe, meu Deus, esse bebê. E olha que esse bebê aí já tá 2 anos, viu, para nascer. É um projeto lindo que eu desenvolvi junto da Tridal, que é uma empresa brasileira, fica no sul do país, uma empresa que já tem mais de 20 anos, bastante consolidada e que tem a patente de um ativo chamado cloramina T. O que a cloramina T faz? A cloramina T, verdade, ela tem uma série de íons muito interessantes a nível de ação bactericida, bacteriostática, fungicida e sem contraindicações. E assim, até hoje não existe nenhuma linha de produtos com a cloramina T. E aí a gente está desenvolvendo essa espuma bucal para as crianças, a fim de trazer essa importância desde o primeiro dente do bebê, né, de se ter esse cuidado também mais facilitado, né, e também trazer a importância da odontopediatria, porque hoje eu recebo muita criança que o pediatra, né, pela falta de orientação, faz uma recomendação que não é o que o nosso conselho, por exemplo, de odontopediatria recomenda. Qual tipo de pasta de dente, sabe? Então, essa espuma, no caso, essa espuma ela não tem flúor, apesar da Sociedade de Odontopediatria ter a recomendação do flúor desde o primeiro dentinho, tá? A sociedade recomenda. Essa espuma ela não tem flúor na composição. O foco principal dela é ajudar a dissolver a placa que se forma no dentinho para a futura mastigação. Ela tem ação anti-afta, que é muito comum, inclusive para pé, mão e boca. Ela pode ser extrabucal, então vai usar em pé, mão e boca da criança quando entra num quadro desses, ajuda muito na cicatrização, até por ter o oxigênio livre. E tem ação também para inflamação gengival. Ai, é muito bacana, né? E também antitrauma, viu? Bateu com a boca, mãe, não sabe o que fazer? Pode usar a espuma. Já é o primeiro passo antes de levar no dentista, para ajudar no processo de cicatrização e controle da dor. E curiosidade, é uma espuma mesmo? É uma espuma, vai ser uma Então é tipo um espuminha. sprayzinho. É isso aí, vai ser uma espuminha. Ideal, uso diário. Até por conta dessa questão de também ajudar a Bota a solubilizar espuminha a placa. Bota a espuminha na escova ou passa no dente? Pode passar diretamente na boca, ficar de 30 segundos a 1 minutinho. É até bacana para aquela criança que fica na escola, a mãe tem dúvida se está escovando, se não está. Então, quando a gente entra já com essa forma mais facilitada, obviamente que isso aí não é escovação, né? A gente ajuda já a dissolver o biofilme para depois a criança escovar em casa e sair mais fácil, essa placa que leva a cárie. Então ele é um adjuvante à escovação. Vai fazer a escovação e depois vai usar. Ou, enfim, independente da ordem, né? Exato. Mau hálito, ele ajuda a dissolver, inclusive a saburra que se deposita muito comumente na língua da criança. E aí, às vezes, a mãe tem dificuldade de higienizar a região. Muitas crianças com a língua que a gente chama de língua geográfica. É uma língua cheia de caminhos, tem um acúmulo maior de placa ali. E aí, a criança também tem ânsia de vômito na hora de escovar, com a escova. Então, esse produto ele ajuda a dissolver. Então, fica muito mais fácil na hora de limpar. Sai mais simples. Então, pelo que você está me falando, não é só criança que vai usar, não. Ai, É muita gente que vai usar. Muita gente que faz, exatamente, pode ser para todo mundo. E eu tô tão feliz com ele, porque realmente foi um projeto feito com tanto carinho com essa empresa, uma empresa tão séria. Hoje, inclusive, né, eu vim de uma reunião com eles sobre isso, então a gente já deve estar quase aí colocando no mercado. E é isso. E você lançou aí em primeira mão aqui com você. Bacana. Eu conversei aqui com a doutora Maria Fernanda, foi um papo super legal, falando muita coisa da odontopediatria, que eu acho que é um tema super interessante, né? E o foco dessa conversa, ela falou exatamente isso. Várias doenças que o corpo tem podem começar pela boca, né? Maria Fernanda, muito obrigado. Se você quiser falar mais alguma coisa, uma dica para essas mães, para esses pais que estão olhando, escutando a gente, para essas crianças, fica à vontade. Gente, olha, muito obrigada, né? Principalmente para você que ficou até aqui.
E podcast riquíssimo. Parabéns. Obrigado. E é isso, né? Eu acho que a prevenção é o melhor caminho para tudo. E é isso que a gente quer trazer. A prevenção, ela faz com que a gente tenha toda uma vida em desenvolvimento mais pleno possível, né? Menos dor, menos problemas, menos desafios no futuro. Né? É prevenir hoje para a gente colher hoje, amanhã, depois de amanhã e até o final da vida. É isso. Obrigado, Fernando.